Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Papo Justo, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, e eu tenho o grande prazer hoje de ter dois convidados, são dois juízes federais e muito amigos meus, o Thales e o Everton. Tudo bem, Thales? Opa, tudo jóia, Etienne? Um prazer estar aqui com vocês, ter recebido o convite da JuFesp. Fico muito feliz de ter a oportunidade de tratar desse assunto do Exame Nacional da Magistratura e ainda mais poder conversar aqui com o nosso amigo o Everton para saber as opiniões de cada um, para a gente poder discutir. É um tema que eu venho estudando bastante para tentar, quem sabe, desvendar os mistérios aí dessa prova. O pessoal tem pedido muito, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver que com certeza o papo vai ser bom. Cara, maravilha poder contar contigo aqui. E você, Everton, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, Etienne, pelo convite, também Thales. É muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar sobre um assunto que é tão caro para o Poder Judiciário atualmente, né? Desde que o CNJ implementou o ENAM no final do ano passado, a gente tem uma série de dúvidas. Espero que a gente possa aqui tentar elucidar um pouquinho delas para todos que estão nos assistindo. E a primeira prova é agora em abril, né? Então, assim, já estamos aí na iminência do primeiro concurso do primeiro teste dessa nova política para o judiciário. Bom, vou começar com a pergunta mais óbvia sobre o programa, sobre o processo. Bom, o que é o ENAM? Qual o objetivo do ENAM? Thales, você tem qual a sua visão pessoal sobre o ENAM? O ENAM, ele veio de uma proposta que foi anunciada no final do ano passado, meio que pegou todo mundo de surpresa, né? O ministro Barroso, assim que assumiu a presidência do CNJ, ele anunciou a intenção de criar um exame novo, que seria um exame prévio para que o candidato ao concurso da magistratura se habilitasse a entrar na prova. A gente brinca que é um exame que permite ele ser concurseiro, né? Então ele deixa de ser concurseiro e passa a precisar fazer uma prova para poder disputar o concurso. Os princípios do ENAM são interessantes, o que foi noticiado depois nas discussões, nas resoluções da escola, a Infam, né, a Escola Nacional de Formação de Magistratura, são princípios interessantes. A grande pergunta é como colocar em prática, principalmente diante de uma prova objetiva, com um limitado número de questões. E, Everton, na sua opinião, você acha que vai ter algum impacto, qual o impacto na carreira e qual seria um resultado positivo para a sociedade, o estabelecimento aí do ENAM? Olha, eu acho que o primeiro impacto que o ENAM causou, ele foi impacto na vida dos concurseiros. Certamente foi um grande choque, né? Já que esse exame nacional agora ele funciona de fato, como bem mencionou o Thales, como uma prova preambular, que ele vai habilitar o candidato através de um certificado cuja validade é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, a se candidatar aos cargos de quaisquer magistraturas. Eu penso que a gente ainda precisa de tempo para poder entender de fato qual será o seu impacto na sociedade, inclusive se ele vai promover de fato uma transformação na sociedade, como me parece que foi um dos objetivos mencionados pelo Barroso. Eu li na imprensa e até na manifestação do ministro Barroso é que um dos objetivos do ENAM seria diversificar a carreira. Bom, vou começar com você, Everton. Por que a diversidade é importante não só na magistratura? Eu queria que você falasse em geral, seja para carreiras privadas e públicas, porque a diversidade é importante, essa representatividade é importante. Eu sei que o objetivo aqui do podcast, né, de tratar especificamente de assuntos jurídicos, mas é necessário a gente ressaltar que nós vivemos numa sociedade democrática e a base da democracia é tanto a pluralidade de ideias, de pensamentos, né, de opostos, como também a representatividade adequada, ou pelo menos tanto quanto possível em todos os espaços sociais. Acho que por isso que é relevante a diversidade, não apenas na magistratura, mas em todos os espaços da sociedade. E Thales, para a carreira em si, qual a importância, na sua opinião, de ter pessoas que representem bem a sociedade, pessoas pretas, mulheres, pessoas representando minorias? Qual o impacto disso na prestação do serviço jurisdicional? Bom, para mim, com toda certeza, eu concordo plenamente com o Everton,
primeiro de tudo, representa a democracia. Porque se você não tem representatividade, se você não tem respeito a todos os grupos que integram uma sociedade, você não tem um Estado de verdade, você tem uma oligarquia que domina os outros que não estão fazendo parte daquilo. Para construir uma democracia de verdade, você tem que permitir que todos tenham acesso aos cargos de poder. E isso era uma realidade que o judiciário passa vergonha. A gente tem números próximos de 1% de juízes de pele preta e 14%, se eu não estou enganado, que se declararam pardos, né, que compõem os negros na classificação legal e do IBGE. Então a gente tem uma subrepresentação diante do que é a população brasileira. E isso, quando a gente fala em representação, é a ideia do visual mesmo. Aquela ideia de uma criança que ela reflete aquela cor, ela poder olhar o nosso colega aqui e ver, ele é juiz federal. Eu também posso ser, eu não preciso trabalhar como qualquer outro, assim, sem desrespeitar as outras profissões, mas ele pode sonhar em ser juiz federal. Isso é uma coisa muito importante. E aí você ter mecanismos que efetivamente abram as portas do judiciário são essenciais. E essa é uma autocrítica que o judiciário precisa fazer. A gente implantou as cotas, mas a gente vê nos resultados finais dos concursos e não está chegando nesse objetivo. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa. Inclusive, foi publicado numa reportagem recente, no levantamento, que até agora, nos tribunais regionais federais, ninguém foi aprovado pelo critério de cotas até agora. Então, de fato, acho que o que você está dizendo faz muito sentido na sociedade, no mundo que a gente vive hoje, na realidade que a gente vive hoje na magistratura. O debate ficou bom, né? E, inclusive, isso é legal porque eu, assim, como professor, direto eu recebo manifestação de alunos que são contra a política de cotas e meio que querendo dizer que só não estão passando porque os tribunais dão cotas. E aqui, o que o Everton fala é uma verdade, as cotas não estão atrapalhando ninguém. Quem não está passando é porque não está conseguindo ainda atingir a nota suficiente para conseguir passar, vai continuar estudando e uma hora vai passar. Mas as cotas não são para atrapalhar, elas são para melhor representar a sociedade. Só que precisam ser repensadas e esse é um desafio importante. Eu, em particular, eu só conheço 2 juízes pretos. O Everton e uma colega do TJ de São Paulo. Na magistratura federal só conheço um, que é o Everton. Ele é o segundo que eu conheci. Eu tive um colega, quando eu ainda era assessor de juiz federal em Minas, um colega que substituía lá, eu não lembro se ele era de Uberaba ou de Uberlândia, ele também era preto, mas só os 2. Não conheci mais ninguém. E era magistrado federal. Magistrado federal. De resto, sempre da juízes brancos, poucas mulheres, e é impressionante. Assim, a gente não vê outra representação. É assim, até mesmo para a questão de nós interpretamos a lei, nós aplicamos a lei ao caso concreto, e essa representatividade ela se reflete na forma como o próprio direito vai ser aplicado pela magistratura, ou seja, isso vai se refletir na própria construção da jurisprudência e aplicação da Constituição, dando mais efetividade, porque ela vai conseguir alcançar todas as minorias, todos os grupos que representam a nossa sociedade. A pessoa branca, por exemplo, ela tem muita dificuldade, um homem branco, por exemplo, tem muita dificuldade de entender a complexidade de ser preto na nossa sociedade ou de ser mulher na nossa sociedade, por mais que essa pessoa seja bem informada. Eu acho que realmente a diversidade não é uma questão que seja importante apenas para a magistratura, mas para toda a sociedade, se seja no setor privado, seja no setor público, né? Estamos aqui falando da magistratura, mas precisamos de CEOs, mulheres, cara. Precisamos de diretores executivos das diversas empresas aqui do Brasil, multinacionais, que sejam pretos, que representem as minorias. Essa é uma contribuição, né? Tudo isso assim contribui para construir uma sociedade melhor. Agora, voltando ao ponto do ENAM, Everton, você acha que o ENAM vai conseguir diversificar a carreira? Então, é só pra gente, para que fiquemos claros nos objetivos,
além desse objetivo da diversidade, me parece que também, pelo menos o que o ministro Mauro Campbell disse, ele também pretende mudar a visão e a postura dos juízes, trazendo juízes que também tenham noção em relação às decisões, né, as consequências das decisões e também que respeite o sistema de precedentes. Já em relação a essa questão da diversidade, se de fato vai conseguir traduzir esse ideal, né? Porque tudo que a gente disse aqui faz todo sentido, mas o judiciário tem feito, de fato, tem tomado medidas para que essa realidade se transforme. Evidentemente, talvez estamos ainda buscando qual o melhor caminho para conseguir esse objetivo, mas temos que reconhecer que o judiciário não está inerte em relação a essa situação, né? Já há diversos anos essa política ela foi instituída e respeitada, né? Isso é muito, muito importante que seja dito. Claro, o Enan, agora, para tentar ou para promover a diversidade, eu já não consigo vislumbrar, talvez num primeiro momento, a forma com que isso vai acontecer na prática. Porque, veja, todos nós somos concurseiros ou fomos concurseiros. O concurso é uma corrida de obstáculos. Se você tinha 100 metros para atingir a magistratura, agora você tem 120, 150. E essa barreira ela será aplicada para todos os candidatos, seja para aqueles que, em tese, preenchem o critério da diversidade, como aqueles que não preenchem. Todos terão agora que passar por mais essa barreira para atingir o sonho, o objetivo de se tornar uma magistrada ou magistrado. E vocês veem a ideia do Enan, uma das ideias seria essa questão da diversidade. Eu também tenho um pouco de dificuldade de ver como o Enan vai concretizar essa ideia de tornar a magistratura mais diversa. Mas quais outros instrumentos que a magistratura tem colocado em prática ou que deveria colocar em prática, ideias que a carreira tem adotado para tornar mais representativa e mais diversa? Tem algum exemplo? Bom, o Enan ele traz pelo menos eu diria, uma proporcionalidade na distribuição da nota. Quem vai concorrer na ampla concorrência precisa tirar 70%, que corresponde a 56, né? E de 80 questões. E quem vai concorrer como cotas para negros, indígenas e finalmente entenderam que também era necessário para as pessoas com deficiência, precisa tirar 50%. Então, você tem uma cláusula que vai, pelo menos, permitir a flexibilização da nota do Enan. Então, em tese, a obtenção do certificado do Enan, ela seria proporcional para tentar esse equilíbrio da diversidade. Então, a gente precisa ver como que isso vai funcionar na prática, né? Porque, bem lembrado pelo Everton, eu concordo com ele, o judiciário, inclusive, é um dos pioneiros a enfrentar a dificuldade que foi você falar em política de cotas em concurso público. Porque até então a gente tinha apenas em vestibulares, né, que foi votado constitucional e tudo mais. Em concurso público sempre tinha aquela ressalva. Não, mas o sujeito estudou na faculdade, agora ele chegou a hora de se virar, né? Então, e o judiciário colocou as cotas lá na primeira fase, 60% como nota mínima, atingiu, já está na segunda fase. Então, esse seria o facilitador para o cotista. O que aconteceu é que, na prática, a gente percebe que o facilitador só na primeira fase não era o suficiente. E aí acontece o que foi mencionado aqui, que no final da nomeação, né, no final das contas, nas nomeações, não está refletindo em efetivas nomeações. Porque depois da primeira fase, ainda vem a segunda fase, que é dificílima, as provas de sentença, as provas dissertativas, e depois uma prova oral. Então o filtro ainda está muito longo, a corrida de obstáculos aqui bem mencionada, né? Então o facilitador só na primeira fase já não estava funcionando. A gente não via o resultado final. Agora eles criaram uma nova prova com um novo facilitador. Será que isso vai ser suficiente se você não mexeu no ponto central, que era a segunda fase? A prova oral até que nem tanto, que a gente tem um índice baixo de reprovação em prova oral. Mas a prova de segunda fase, alguma medida precisa ser pensada. E houve uma iniciativa, que ainda não foi colocada em prática, mas que me pareceu interessante, que foi a concessão, inclusive, de bolsas de estudos para determinados critérios que ainda vão ser bem discutidos, para que pessoas cotistas possam estudar com bolsa
e assim poder fazer curso, poder não trabalhar tanto, né? Porque quem estudou e trabalhou sabe o quanto isso é difícil, né? Ter que ter 2, 3 empregos e ainda ter que estudar. Então, isso sim me parece um facilitador que propicia diversidade. Isso é algo que eu tenho esperança de modificação no futuro. Que vai dar um efeito, uma efetividade, né? Vai ter um impacto concreto na construção de uma carreira mais representativa. Bom, mudando aqui de tópico para a prova em si, vou começar com você, Thales. Como é que vai ser a prova? Quantas questões? Quais matérias? Qual vai ser a banca que vai realizar o concurso? Quando soltou a notícia, ninguém sabia de nada, né? Aí aos poucos vieram as informações, hoje já está tudo definido, temos o edital, a prova está marcada. Inicialmente eram 50 questões, vieram as críticas, como avaliar tudo isso que se pretende em 50 questões. Para 4 magistraturas, a gente não pode esquecer, tem estadual, federal, trabalhista e a militar. A gente tem 4 ramos de magistratura que têm as suas peculiaridades. E a prova, hoje, 80 questões, 8 matérias, constitucional, processo civil, civil, administrativo, penal, não tem processo penal, né? Bem curioso. Penal, eu não sei qual que eu não falei aqui ainda, direitos humanos e formação humanística. E as novidades são essas, né? Direitos humanos e formação humanística entrando como matérias de primeira fase, que é bem interessante, que coaduna com os princípios que eles estão falando para o ENAM, né? Tanto a ENFAM quanto as resoluções que saíram para regular. A distribuição das questões foi também alterada, com mais questões agora para constitucional, porque vai englobar ali dentro trabalho e tributário, que estava de fora, São e processo do trabalho. 16 questões de direito constitucional, ou seja, 20% da prova. Sim, e a FGV foi escolhida para fazer os 2 primeiros exames. A primeira prova agora já em abril, 14 de abril, a segunda prova já tem data também, que é 20 de outubro. E a gente não sabe ainda como que vai ser depois. Então, eu acredito que esse ano a gente está vivendo um ano de experimentação. Como que vão ser as questões, se vai ser só o banco de dados tradicional da FGV, o que sempre caiu, se vai ser algo realmente muito novo, igual tem sido noticiado, inclusive pelos ministros. É um ano de experimentação e a gente está muito curioso para saber como é que vai ser, né? É um grande desafio para o CNJ, que criou essa política, um grande desafio para a FGV e um grande desafio para os candidatos, porque antes você tinha as provas anteriores de cada tribunal ou de cada banca ali, né, banca examinadora, e você tinha mais ou menos um norte de como os pontos eram cobrados. A FGV não tem muita tradição em prova de magistratura. Eu acho que a primeira prova de magistratura que eles fizeram foi em 2021, o TJ de Santa Catarina. E agora, ou seja, de lá para cá deve ter tido algumas outras poucas, mas agora eles vão ter que fazer um novo modelo de prova, que é o ENAM, que não é acho que não é o mesmo modelo de uma prova de tribunal. Ou seja, acho que vai ser um ano, assim, um divisor de águas, né, quando se fala de ingresso na magistratura em todos os aspectos, para todos os envolvidos, inclusive para a gente que já é juiz, cara. E, Everton, você acha que para o ENAM, o candidato que já está estudando há algum tempo, ou até mesmo aquele que acabou de começar a estudar, vai precisar de uma preparação específica? Em outras palavras, a preparação para o ENAM deve ter algum componente diferente para a preparação que o candidato vinha tendo para os tribunais, né, para as provas organizadas só pelo tribunal? O que você acha? É muito bom ponto que você mencionou, também concordo com o que disse o Thales. E a gente tem, talvez, já algumas informações a respeito do que a gente pode esperar dessa primeira edição do ENAM, né, do dia 14 de abril. Considerando que o ministro Mauro Campbell, que é o diretor da ENFAM e coordena os trabalhos, ele mencionou em algumas entrevistas, salvo o melhor juízo no Migalhas e também no Conjur, o que a gente pode esperar dessa prova a partir daquilo que o CNJ idealizou, tendo como foco central nesse novo exame. Então, eles idealizaram uma prova problematizada. Ele quer que a FGV elabore questões que tenham a ver com o dia a dia dos juízes. E nós tivemos agora no final de fevereiro uma prova do TJ Santa Catarina e eu recebi notícias de alguns alunos, pessoas que fizeram essa prova,
que de fato foi uma prova bem diferente em relação àquilo que a gente vinha acostumado, se considerarmos as provas anteriores, inclusive a da FGV. Por essa razão, Etienne, eu penso que o candidato precisa fazer uma preparação diferenciada. Talvez uma preparação que considere não apenas ali aquela leitura de PDFs e vídeos, mas também tentar entender como é que funciona a prática do dia a dia da magistratura. A gente considerar aquilo que a gente já tem de informação. Eu concordo plenamente com você, seja porque as matérias são mais enxutas, a divisão do número de questões é diferente de uma prova para o Tribunal Comum. Só por aí, só por esse desenho, você já vê que isso vai requerer do candidato uma preparação específica. Thales, na sua opinião, qual a estratégia que, se você fosse candidato hoje, por exemplo, qual estratégia você adotaria para o ENAM? Você falou em desafio, eu fiquei pensando aqui, né? Não é desafio só para quem está estudando, não, para quem está ensinando também, né? Os professores estão se debatendo, né? O que a gente vai ensinar de diferente para tentar entender daquele espírito que realmente pode ser traduzido na prova, né? Então, a partir disso, eu poderia dizer que eu, se fosse ainda Thales concurseiro para magistratura, a minha preparação iria depender do tempo. Se fosse algo assim, eu estou no começo da minha preparação, estou começando a fazer os meus primeiros estudos, eu estou ainda pensando em 2, 3 anos para estar bem preparado para passar numa prova. Nesse perfil de começo de preparação, o meu foco seria basicamente manter os meus estudos, mas eu me atentaria um pouco mais aos precedentes, à jurisprudência, que é algo que eu acho assim que realmente tende a ser muito importante nessa prova. Quem já está avançado no estudo, imagina a gente ali, já está indo para a segunda fase em alguns concursos, eu tenho alguns alunos que já estão chegando em prova oral e agora vai ter que fazer o ENAM. O que ele faz? Ele volta na base, ele começa a estudar tudo de novo, assim, ele fica meio perdido, ou ele confia no conhecimento que ele já tem, como já suficiente, é só mais uma prova, eu vou fazer como se fosse só mais uma segunda fase e deixa para lá. Eu acho que esse caso é o mais preocupante, porque ele tende a não se levar a sério essa prova por ser só mais uma, como se fosse só mais uma inscrição que ele está fazendo para algum tribunal, mas é muito diferente, porque não é um concurso que se ele não passar, semana que vem tem outro. É um concurso que se ele não passar, ele tem que esperar 6 meses para fazer de novo, para poder pegar o tal do certificado, porque senão ele... E quantos editais vão sair nesse meio tempo? A gente tem vários represados. Então é um momento delicado mesmo. Eu diria que se eu tivesse nesse momento, e agora a gente tem aí algo próximo a 1 mês para essa prova, eu focaria muito nas minhas revisões com alguns aprofundamentos. Então, quais seriam esses aprofundamentos que eu indico para as pessoas? E eu indico, inclusive, nas minhas aulas. Aprofundamentos um pouco mais críticos. Então, a gente está acostumado a estudar para a primeira fase o que está na lei seca, no máximo ler os informativos, aquela coisa da decoreba que o ministro Barroso até brincou na entrevista, né? Eu tentaria dar um foco nos problemas práticos, nessas questões que são importantes. Por exemplo, eu ensino penal. Então, no direito penal, eu sempre venho trazendo essas discussões que são importantes. Julgado recente agora, que foi interrompido novamente, sobre a descriminalização do tráfico, do porte para uso, né, de drogas. Esse ponto, descriminalização, ele está expresso lá no edital do ENAM. Então, entender as razões de quem defende, de quem é contra, entender a lógica disso, é algo que pode ajudar na prova. Porque não vai cair só lá, o artigo 28 tem as seguintes penas. Ele vai te problematizar. Por que é interessante você saber da descriminalização? Qual que é o sentido dela? Mesma coisa o aborto, né? Por que se discute descriminalizar o aborto voluntário, inclusive por decisão judicial, numa DPF que está pendente? Então, é interessante saber isso. E geralmente a gente só estuda o que foi julgado e, no máximo, lá, aquele destaque do informativo. Então, eu acho que agora é a hora de pegar esses temas polêmicos, importantes, e dar uma aprofundadinha, entender um pouco melhor. Parece que vai haver um divisor de águas no que tange a como se preparar o que vai ser cobrado no concurso. Bom, agora a gente já caminhando aí para o final desse nosso primeiro bloco do podcast de hoje, eu queria que vocês deixassem uma mensagem motivacional
para quem está nos escutando, em especial os candidatos que estão se preparando para ir para essa prova no dia 14 de abril. Eu queria uma mensagem de vocês motivacional para os candidatos, para quem está nos escutando. Mas com você, Thales. A missão é dura, né? Dá uma motivação para quem recebeu uma prova a mais, né? Mas, já que a gente falou em obstáculo aqui, eu acredito que se você tem mais um obstáculo para superar, você precisa realmente buscar uma motivação para continuar o processo de construção, de superação desses obstáculos. Hoje cedo eu estava chegando 5 e pouco da manhã para treinar lá na USP e fiquei pensando nisso, né? Se você não gostar do processo de conquista do seu resultado, se você não conseguir se encantar por isso, você não vai conseguir ir muito adiante se você ficar só focado lá no resultado. Eu estou treinando para minha próxima maratona. É lindo quando a gente termina a maratona, olha o tempo, aquela satisfação. Mas o processo de construção disso é muito mais importante. E o concurso é a mesma coisa. Então você entender que vão surgir dificuldades, de vez em quando eu passo por lesões, eu passo por dificuldades, surgiu uma dificuldade a mais. Então, entender que é passar por cima desse novo obstáculo e seguir a vida. Depois que pegar a habilitação aí para o ENAM, é a vida normal e vai ter vários editais para poder fazer. Certeza. Everton? Olha, eu acho que você deve encarar, minha amiga e meu amigo, como uma oportunidade. Veja, se você conseguir dedicar os seus esforços e conseguir um bom resultado já nessa primeira edição do Exame Nacional, com certeza você vai ficar mais tranquilo, porque eu acho que essa primeira edição ainda será um teste, uma calibragem, e após essa primeira edição, eu imagino que a gente vai ter um norte melhor de como serão as provas futuras. Mas não desista do seu objetivo, acredite, eu tenho certeza que cada esforço vale a pena quando você se tornar uma magistrada ou magistrado e poder contribuir efetivamente para a transformação do país. Eu acho que esse é o objetivo. Se isso é o que lhe move, não desista, cada esforço vale a pena. Cada gota de suor, e eu faço eco aí a tudo que vocês falaram, cada gota de suor assim, vale muito a pena. Todos nós aqui trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo, tivemos obstáculos diferentes na vida, não tivemos o ENAM na nossa época, mas tivemos outros obstáculos ainda mais complexos, mas conseguimos superar, estamos aqui, estamos felizes no cargo que a gente sempre sonhou e fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é fazer a diferença para a nossa sociedade, construir uma sociedade melhor e impactar a vida de cada cidadão brasileiro. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco desse nosso podcast, mas fique conosco. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a trajetória pessoal de cada um de nós, o que passamos, como enfrentamos, que assim, dando continuidade aqui a essa mensagem motivacional, em particular o que o Everton falou, o que fizemos, quais eram os nossos obstáculos na nossa época, e como lidávamos com isso para conseguir a aprovação. Até breve, então. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Voltamos aí ao segundo bloco do nosso segundo episódio do podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Hoje, no primeiro bloco, a gente tratou sobre o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura, e agora nós vamos falar sobre a trajetória de nós três aqui. Eu estou com dois grandes amigos, o Thales e o Everton. O Thales é do meu concurso, tomamos posse em 2014, o Everton tomou posse mais recentemente, em 2017. 2017, nós temos gerações aqui diferentes. A gente vai falar com vocês, compartilhar com vocês assim, a nossa história pessoal, quais obstáculos tivemos na nossa preparação e como nós lidamos com isso. Bom, vou começar com uma pergunta mais que tangencia esse tópico, mas assim que vai acabar direcionando também todas as discussões posteriores. Eu queria saber de vocês, Thales, do Everton, vou falar também, o que lhes motivou a ser juiz federal? Por que juiz e por que especificamente juiz federal? Vou começar com você, Thales, vamos lá. Ótimo. Eu gostei que você separou por que juiz e por que juiz federal. Porque a minha escolha foi separada. Eu comecei pensando o que eu queria em termos de carreira. Quando eu entrei na graduação, eu tinha uma impressão que a advocacia não ia dar certo no meu perfil. A minha visão de mundo mesmo não se encaixaria com a advocacia, isso se confirmou.
Mas eu não sabia muito bem qual concurso eu iria buscar. Então eu estava naquela busca ainda. Inicialmente eu pensava até em concurso extra mundo carreira jurídica, né? Eu pensava lá no Instituto Rio Branco, que é o de diplomacia, mas isso no primeiro ano da faculdade, não sabia muito bem o que procurar ainda. No terceiro ano eu comecei a fazer um estágio no Fórum da Justiça Estadual em Minas Gerais, a cidade onde eu morava, mas não era onde eu fazia a faculdade. E aí eu conheci o trabalho da magistratura. Eu fazia estágio diretamente com o juiz, eu participava das audiências. Ele confiou em mim, embora ainda estagiário, em redigir minutas de sentença, em participar dos casos. Ele via que eu era muito interessado. Às vezes ele tinha alguma dúvida, ele me chamava para conversar sobre um caso. Ele dava aquela confiança, assim, que foi uma coisa muito boa para mim. E ter participado desse processo, principalmente das audiências, foi uma coisa que me deu a certeza que eu queria aquilo na minha vida. Que eu via aquele trabalho como um trabalho que me agradava. Eu saía de casa feliz por ir para o estágio, eu voltava feliz por ter feito o estágio ali. Então eu gostava muito, né, do que eu estava fazendo. Eu percebia que realmente aquilo me interessava. Mas ainda estava em dúvida, não sabia exatamente qual magistratura e foi andando, né? Na sequência eu tomei posse num concurso no INSS. E desde essa posse no INSS eu comecei a tomar mais contato com as matérias federais. Eu já tinha feito alguns concursos de Tribunal Federal para cargo de técnico, mas no cargo do INSS eu comecei a ver mais as matérias federais. Lógico, né, principalmente previdenciário, mas eu fazia também, eu tinha amigos na Vara Federal, eu ia lá olhar outras coisas, e aí depois eu tomei posse na Justiça Federal como técnico. E aí eu tive a certeza que eu realmente gostava mais das matérias da Justiça Federal. Então, assim, foi uma transição entre gostar da magistratura e gostar mais ainda da magistratura federal, porque eu gostava das discussões que estão ali dentro, do ambiente de trabalho, claro que TJ, cada um tem o seu estilo, né? Eu não posso me basear pela única experiência que eu tive. Mas essa transição, para mim, foi uma coisa muito dividida pelas minhas experiências pessoais. O que eu vi e vivenciei contou muito para mim. E por isso que eu falo para todo mundo, né? Vivam as experiências, não tenham medo, né, de passar num concurso e ir tomar posse, ou entrar num estágio, conhecer aquilo de perto para saber se você gosta ou não. Maravilha. Everton? Bom, é um pouco difícil para mim falar sobre esse assunto, né? Porque eu escolhi a magistratura federal. Talvez acho que a magistratura federal me escolheu. Legal. Tem uma história talvez um pouco distinta das demais colegas e dos demais colegas também, porque eu nunca tive, pelo menos enquanto estava na faculdade, eu nunca tive o anseio de me tornar magistrado. Logo do início da faculdade, eu sempre quis ser promotor de justiça, né? Trabalhar ali com ação civil pública, enfim. E aí, logo no início da faculdade, talvez assim como o Thales, eu passei num concurso público, né? E aí eu trabalhei um breve tempo num órgão público primeiro, e aí nesse tempo eu conheci também um promotor de justiça, o nome dele é Roberto Tardelli, ele é até um pouco conhecido. E aí ele me convidou para fazer estágio também, mesmo trabalhando, fazer estágio ali na promotoria em que ele era titular, que era a promotoria do júri. E ali eu fiz estágio com ele, não foi tanto tempo assim. Eu fiz estágio com ele talvez, acho que por alguns meses. E era na promotoria do júri, cara. E aí eu tinha que ficar vendo foto eu não sei se posso falar aqui. Foto de cadáver o dia inteiro. E aí, claro, com todo respeito, é um trabalho muito relevante. Eu sei que tem a função social, né? Os promotores ali que atuam e juízes no júri. Mas eu senti que não era pra mim. Sabe quando você vê aquelas fotos lá e depois você vai tomar o lanche, dá Foi aquela... pela exclusão, né? Eu falei, pô, eu vou ficar fazendo isso aqui a minha vida inteira, rapaz. Eu falei, ó, isso aqui não é pra mim, não. E aí depois eu passei em outro concurso, eu fui trabalhar no Ministério Público Federal como técnico, ainda no começo da faculdade, e ali eu me encantei. Eu falei, pô, então isso aqui, o cara é um procurador, então, e não precisa ver cadáver. Consegue entrar com ação civil pública, tal, fazer um trabalho bacana, né? Eu sempre tive esse mesmo, talvez, chamado de todas as juízas e juízes e promotores e procuradores, que é transformar a sociedade, tentar dar sua contribuição sem visar necessariamente aquela lógica do capitalismo, né? De precisar, talvez, defender ideais com os quais eu não comungue. E aí eu me achei no Ministério Público Federal. Falei, pô, é isso que eu quero fazer, né? Tá.
Mas aí também passei por algumas questões lá no Ministério Público Federal, depois me formei, fiz a prova, reprovei, fiquei chateado pra caramba. E eu fazia cursinho aqui próximo, onde a gente estudava, eu e os meus amigos, né? Que é aqui na Paulista. E aí um amigo meu falou, né? O Oscar, hoje ele é procurador do município. Ele, cara, por que você não faz concurso pra magistratura federal? Eu falei, nunca tinha nem pensado nisso. Falei, eu vou fazer esse concurso. Aí eu fiz o concurso uma vez, que acho que é o que vocês passaram, eu juro, eu nunca tinha estudado por uma sentença. Passei na primeira fase, passei na segunda fase, aí eu tirei uma nota muito boa, inclusive na sentença civil, acho que quase 8, mas na criminal eu não consegui, porque de fato eu não tinha estudado. E aí, beleza. Foi muito específica aquela. Foi. Bem difícil, por sinal. E aí eu fiz tal, mas pra vocês terem noção, eu fiz esse e o próximo eu não fiz. Eu falei, não é pra mim ser juiz também. Eu não fiz o subsequente. Aí depois eu fiz o concurso, que acho que teve um, depois outro, e foi o que eu passei. Aí eu fui aprovado. Então, eu até me preocupa, ou me preocuparia talvez, esse ideal que eles têm hoje com o Enem, que de selecionar vocacionados. Eu descobri minha vocação só depois. Eu falei, pô, eu passei. Eu falei, pô, não é que eu passei? E agora? Então a minha história é mais ou menos essa, né? Não, interessantíssimo. A minha história, assim, eu sempre tive a grande vontade de fazer a diferença, sabe? Assim, eu sempre digo, eu não vim a terra a passeio, eu vim para deixar algum legado, ainda que seja um legado muito específico na vida de alguém, mas eu não gosto de passar pela vida das pessoas e passar pelas minhas atividades sem deixar um legado positivo. Posso até não conseguir, mas eu tenho esse ímpeto e trabalho para isso. E eu vim de família muito simples, então meus pais não conseguiram me dar muita instrução sobre assim, como me direcionar na vida para seguir uma carreira A, B ou C. E durante a faculdade eu tive contato com alguns professores que eram juízes federais, via algumas matérias que eram próprias da carreira de magistratura federal, eu tinha especificamente aula de processo civil com o desembargador federal, e eu falei, cara, eu vou ser juiz federal. Na época eu era policial militar, e dali eu tracei uma estratégia, né, tirando vantagem da disciplina da academia de academia militar, eu fiz uma estratégia, sentei, estudei 4 anos e me tornei juiz, e tenho certeza que eu escolhi a melhor carreira para mim, cara. Me sinto muito vocacionado e me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. Bom, mudando aqui um pouco, né, caminhando aqui na nossa conversa, a gente falou do sonho, cara, descobri a minha vocação, descobri o que eu quero fazer, descobri o concurso, a carreira que eu quero, mas como é que vocês montaram dentro da realidade de vocês a rotina de estudos? Assim, qual a rotina que vocês tinham? Assim, para mim especificamente, a rotina foi amadurecendo conforme os anos de preparação, mas o que de básico, assim, de pilar, de fundacional na rotina de estudo vocês tinham? Bom, vamos começar com você. Olhando o resultado, né? Você vai lá, quando a gente tomou a posse lá em maio de 2014, eu tinha lá os meus 28 anos, aí todo mundo olha e fala, não, foi só sucesso, né? Foi fácil para ele, né? Ele conseguiu fácil. Mas o que está por trás disso, que é o que realmente é a história que a gente percebe que é a história comum de quem chega nesse tipo de cargo, né? A história de luta, de batalha. Eu comecei esse plano de ser juiz na graduação, então logo eu precisava de me estruturar para isso. Tinha poucas condições financeiras, de cara eu percebi que é um concurso muito caro, um concurso que exige você comprar livros, você fazer provas, você comprar cursos, e ali eu já percebi, a barreira econômica seria uma barreira intransponível para mim naquele momento, né? Como estagiário, como trabalhador de carteira assinada antes de ser estagiário naquela época de graduação. Então o desespero por passar no meu primeiro cargo público já foi pelo fato de que eu sabia que eu queria chegar até a magistratura. Então, esse meu planejamento, que nem você falou, ele já partiu desse pressuposto. Eu precisava me organizar financeiramente como primeira instância antes de começar a estudar. Eu recebo perguntas, eu já devo começar a estudar para o edital da magistratura? Eu falo, mas e aí, você vai conseguir se manter no processo até a sua aprovação na magistratura? Porque não é fácil. Não é todo mundo que pode se manter.
Aí quando eu consegui me estruturar, passei nos primeiros concursos e comecei a estudar para os cargos de nível superior, do 4º ano da faculdade em diante, eu comecei a me dedicar muito, mas era uma jornada puxada. Eu trabalhava, eu ia para a faculdade era 70 quilômetros de distância da minha cidade, tinha que pegar ônibus, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e tinha que arranjar tempo nisso tudo para conseguir estudar ainda. Estudei muito firme, 4º, 5º ano. No final do 5º ano saíram 2 concursos muito bons, que foi o concurso da Defensoria Pública da União e de Procurador Federal da AGU. Cheguei nos 2 com grande chance, em termos de conhecimento, de simulados que eu tinha feito, provas anteriores, e não passei em nenhum dos 2. Aquilo me deu uma frustração muito grande, porque eu tinha focado muito, né, em passar nesses e subir um grau nessa escada. E eu acabei cansando demais e deixando de lado os estudos nesse período. Depois que eu voltei, e aí é o momento interessante da gente falar como que eu montava a minha carga horária, eu passei a entender que eu tinha que ser mais equilibrado, eu tinha que dar um pouco mais de tempo para as outras coisas da vida, não só estudar. E aí eu comecei a organizar a minha rotina de estudos de uma maneira mais sustentável. Eu estudava 3 horas de manhã, 3 horas à noite depois que eu voltava do trabalho, e essas 6 horas que eu tentava manter na média, inclusive no sábado e no domingo, eu levei até a posse. E isso foi uma estratégia que funcionou muito bem. Constância é uma palavra-chave, né? É melhor você estudar constantemente, anos a fio, 4 horas por dia, a estudar 8 horas durante 2 meses, depois você só consegue estudar 2 horas, depois você tem que parar porque não é sustentável você estudar surta, né? 8, 10 horas durante 3, 4 anos. Assim, estabelecer em outras palavras, né, Thales? Veja se eu vou conseguir resumir bem o seu ponto. Você conseguir elaborar uma estratégia sustentável e você manter a disciplina para cumprir essa estratégia, esse seu planejamento, seria uns caminhos aí da receita de sucesso. Com toda certeza. E eu acredito que muita gente peca justamente nisso. E eu pequei também. Você querer demais e começar a ousar demais e depois não conseguir manter. Você tem uma rotina que já é complicada, você tem sua vida, sua família, aí você fala, não, mas eu tenho que estudar 8 horas, eu tenho que estudar 9 horas, porque senão eu não vou passar nunca. E aí você começa a se apertar demais, se comprometer demais, e é como começar a pegar dinheiro no banco, né? Você vai se afundando ali. Exato. E chega um ponto que a conta chega e você não vai conseguir pagar a dívida. O curso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É um chavão, mas, cara, assim, é muito ilustrativo da jornada preparatória. Everton, como é que era a sua rotina de estudos? Olha, talvez, como a do Thales, acho que a gente aprende muito nessa caminhada, né? Nessa corrida, nessa maratona, na verdade. O Thales é maratonista, então eu não sei se você se tornou maratonista ou se você... Não, foi recente, depois de juiz já. Então. E de fato, a gente aprende muito durante esse processo. Eu também cometi vários erros, vários deslizes, talvez também cometi esse erro de tentar talvez dar mais daquilo que eu tinha condições de oferecer no momento, e isso acaba gerando um desgaste muito grande. Então a gente precisa pensar o concurso como uma estratégia. Precisa ser algo que faça sentido de acordo com a sua condição específica. Talvez o que fez sentido para mim não faça para o Thales, não faça. Exato. Então, primeiro você precisa ver o que eu tenho, quais são as minhas condições. E a partir de então, você vai ter que trabalhar de acordo com a sua realidade. A gente não adianta se comparar. E é muito comum você que está estudando se comparar, mas meu amigo já passou e eu ainda não passei. Ou meu amigo conseguiu um resultado melhor do que eu em menos tempo. Isso, com certeza, não é o melhor caminho. E no meu caso, foi com erros e acertos mesmo. Então, já cheguei a estudar 8 horas também. Já cheguei a cronometrar. E quando eu não estudava 8 horas, eu me cobrava bastante. E só depois que eu consegui ter essa visão de que é muito mais importante a gente, ainda que estude menos tempo, se dedicar o máximo possível, tentar se concentrar e ficar ali naquele momento, simplesmente nós e o nosso objeto de estudo, do que a gente estudar horas e ficar distraído ou eventualmente não conseguir dar tudo que nós temos condições de dar naquele momento. E no momento que eu fui aprovado, isso que fique registrado. É o momento que eu estava estudando menos na minha vida. Eu estudava acho que 3 horas por dia. 3 horas, na primeira fase, segunda. Evidentemente, depois no oral eu aumentei um pouco, porque, enfim, né? É a fase final, então a gente tem que dar aquele sprint final, né?
Mas eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, algo que faça sentido de acordo com a nossa realidade. E você, Tiago, o que você fez para conseguir alçar o cargo da magistratura? Então, eu trabalhava, eu era policial militar quando eu estava me preparando para o concurso. E assim, eu utilizei um ponto forte meu que era a disciplina. Então, eu já tinha mais ou menos essa noção de que você tinha que construir alguma coisa sustentável. Eu fui bem realista. Eu achava que quem só estudava tinha uma grande vantagem. A gente vai falar sobre esse ponto, vai ser uma das próximas perguntas. Mas eu sempre achava que o camarada que só estuda, se ele consegue passar em 3 anos, eu, porque trabalho e estudo, vou conseguir passar em 5. Então eu tracei uma estratégia de mais ou menos 5 anos. Eu falei, cara, 5 anos é tempo pra caramba, cara. Só você. Se você olhar para trás e perguntar, cara, o que eu tava fazendo em março de 2019? E você vai ver que, assim, cara, muita água rolou, inclusive uma pandemia no meio do caminho. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Então você tem que ser muito. Eu tinha já essa ideia, tem que ser realista em traçar uma estratégia que fosse sustentável. Eu consegui estudar mais ou menos. Eu trabalhava nesse período na assessoria jurídica da Polícia Militar, então também no meu dia a dia eu consegui estudar e tirava vantagem disso. Eu tentava estudar mais ou menos cronometradamente, que era de 4 a 5 horas. E nos feriados e férias eu tentava aumentar um pouco mais isso. Mas né, você falou que cronometrar não funcionou muito bem para você, mas para mim era excelente. Porque eu tinha um critério objetivo, cara, para controlar as minhas horas de estudo. Eu cheguei a montar uma tabela do Excel, cara, onde eu controlava cada hora dedicada para cada matéria. Então, porque a gente tem a tendência de estudar mais as matérias que a gente gosta. Então, com essa tabela do Excel, eu conseguia monitorar quais as matérias que eu estava estudando mais, ia compensando. E após cada prova, quando eu via e observava as matérias que estavam me derrubando, e realmente Direito eram responsáveis pela minha reprovação, direito financeiro, direito empresarial, eu começava a calibrar e assim, dedicar mais horas para essas matérias, porque afinal de contas eram as matérias que estavam mais me derrubando. Mas você vê assim, né, só para concluir aqui essa pergunta, mesma carreira, obstáculos diferentes, estratégias diferentes, mas todos chegamos ao mesmo objetivo. O que a gente acho que a gente extrai desse papo aqui, dessa rodada? Existem vários caminhos, né? Não existe um único caminho. Mas todos passam pela qualidade, não pela quantidade. Né? Quem tá só focando em quantidade, achando que tem que estudar muitas horas e ficar o dia inteiro estudando, senão não passa, não é por aí. Tem quase todo mundo passando sem estudar o dia inteiro. Esse é o ponto em comum, então, hein? Anote. Exato. Eu vou contar uma história aqui que eu e o Thales, a gente vivenciou na nossa prova oral e vou daí fazer um link na próxima pergunta. Eram 15 pontos da nossa prova oral. Foi culpa sua, que você pegou a bolinha. Foi culpa minha. E você tinha que sortear o ponto que seria para prova oral. Para prova oral você tem lá direito constitucional, ponto 1 a 15, né, na nossa época. Direito civil, ponto 1 a 15. E se você sortear o ponto 1, por exemplo, você só vai ser perguntado na prova oral em direito constitucional sobre o conteúdo daquele ponto e assim vai para todas as matérias. Eram 15 pontos. O 15º ponto era sem dúvida o mais difícil, porque em civil, que é uma matéria que o candidato para a magistratura federal geralmente não é muito forte, era família e sucessões, ou seja, praticamente um ano, 2 períodos da sua faculdade estavam condensados no ponto 15º. Que a gente não estuda, né? Que a gente não estuda ou estuda muito pouco. E aí eu falei, cara, que são 15 pontos, a chance de ser sorteado ponto 15 é menos de 10%. Mas aí a mão santa vai lá e pega, né? E aí você tinha que sortear um ponto lá, eu fui escolhido, éramos 3 candidatos, eu, o Thales e mais um outro colega, eu fui o indicado para sortear o ponto. Rodei lá, era tipo naquele negócio de bingo, né? Thales rodou lá, cara, qual a bolinha que caiu? 15. Caiu o número 15, eu olhei pro Thales assim, olhou pra mim e falou: ai, meu pai. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu olho pra cara dele, justo a 15, né? Justo ponto 15. Mas, assim, só compartilhando, né, fazendo um gancho com a pergunta anterior e com a próxima pergunta, a minha rotina de estudos, como eu sabia que o ponto 15 era factível, eu também preparei um bom material para que nas 24 horas antes, só para contextualizar o pessoal, você sorteia o ponto hoje meio-dia
e você começa a sua prova 24 horas depois. Então você tem 24 horas para rever o ponto 15 de todas as matérias. Eu já tinha separado mais ou menos o essencial de família e sucessões para que eu pudesse rever dentro desse curso período. E aí, né, vocês estão aí preocupados com o Enem, mas vocês estão tendo um tempo bem razoável para se preparar para o Enem. Eu e o Thales e o outro colega tivemos apenas 24 horas e nos viramos nos 30 e passamos. Bom, peguei essa história só para fazer um link com a próxima pergunta. Quais eram os pontos fortes e fracos que vocês tinham e como é que vocês trabalharam os pontos fracos? Eu vou começar contigo, então. Família com certeza era um ponto fraco, segue sendo, né? Até porque segue sendo boa. Quando eu mencionei a questão de a predileção pela magistratura federal em função das matérias, vem um pouco disso. Porque direito de família não é uma matéria importante em termos de vida prática do juiz federal. A gente tangencia isso em algumas ações previdenciárias, mas não é a nossa competência. Então a gente não tem essa discussão no nosso cotidiano. Mas a família, a gente superou lá nas 24 horas. Você falou que review, você foi melhor do que eu, né? Porque eu aprendi nessas 24 horas. Eu comecei, pra você ter uma ideia, eu não sabia nem a diferença dos regimes de casamento. Eu tive que separar das 24 horas, eu devo ter estudado, sei lá, umas 12, 13, umas 6, 7 foi estudando família, porque eu não sabia nem diferença de regime de casamento. Mas é assim que funciona, você tem que traçar o objetivo. Eu falei, com certeza vai cair isso na prova, porque senão não estava no edital. Exato. E o membro o Cotrim, né, que estava presidindo a nossa comissão de concursos, ele vinha da carreira da defensoria com publicações em direito de família. Exato. Então aquilo não estava no edital à toa. Já entra a importância de você entender quem está te examinando. Né? Conheça o inimigo, né, na bom linguajar militar aí, né? Sim. E pontos fracos que eu percebi, principalmente ao final da minha jornada, que estava me impedindo de ir para mais segundas fases, era o fato de eu ter tido uma formação de base de universidade pública, eu gostava mais de ler do que de ficar lendo lei seca, decorando lei e tal. Então eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande, às vezes, com os detalhezinhos de prazo, besteirinha de lei, que cai também em concurso público. E eu gostava sempre de aprofundamentos mais teóricos, mais críticos, mais discussões. Então eu percebia que a primeira fase era um obstáculo muito grande enquanto eu não conseguisse melhorar isso. E de fato, quando eu consegui efetivamente organizar a minha rotina de maneira que eu estudasse mais lei seca, começasse a decorar código, decorar Constituição, faz parte, né? Pelo menos era o que tinha na prova. Entender a prova é essencial. E quando eu comecei a focar mais ali nos informativos e pegar mesmo a essência do que está sendo decidido, a minha nota saltou de uma maneira na primeira fase que até eu assustei. Então eu via como o meu grande ponto fraco era a minha insistência em não andar conforme a prova estava exigindo. Ela estava exigindo o que hoje o Enem critica, né? Que é a decoreba de lei e de raciocínio simplista da jurisprudência, e eu não estava levando isso a sério. Então aí eu comecei a levar isso a sério e a minha nota começou a subir. Foi incrível. E você, Everton, os pontos fracos e fortes que você tinha, como é que você estava lidando com isso durante a sua preparação? No caso, foi o oposto do Thales. Eu sempre tive um desempenho muito bom em provas objetivas. Acho que a maior parte das que eu fiz, eu fui aprovado, pelo menos 90% ou 95%. E aí eu identifiquei o contrário, que eu estava tendo um desempenho muito ruim, batendo na trave a partir da segunda fase. E aí é um ponto importante que ele mencionou, que acho que cada pessoa precisa saber identificar, você que está estudando para concurso, exatamente qual o seu ponto fraco. Muito mais importante do que você saber o seu ponto forte é você identificar aquilo que você precisa evoluir. E a partir de quando você consegue ter essa noção, exato, a mesma que o Thales conseguiu, né, em pouco tempo, eu verifiquei ali que eu precisaria escrever, e aí o que eu fiz? Eu parei de ler lei seca, eu parei por TRF aqui no meu concurso, que saiu em 2015, eu estudei só para a segunda fase, Etienne. Eu não li uma letra de lei e tal, não li, e de fato, eu sempre tive notas excelentes na primeira fase, muito altas, né, ficava às vezes até entre os 10 primeiros.
na primeira fase e bombava na segunda. E aí eu falei, não vou mais estudar pra primeira fase. E dito e feito, eu parei de estudar pra primeira fase, meu desempenho caiu bastante, eu passei ali talvez 2 acima do corte, e na segunda fase eu fui aprovado, e na sentença também. E acho que essa é a grande questão, você identificar o seu ponto fraco. Se você conseguir o quanto antes ter essa perspicácia, eu tenho certeza que vai conseguir resultados surpreendentes, tal qual o Thales e também o meu caso. A preparação para o concurso é um processo de maturação, cara. A gente amadurece muito. Vocês mencionaram aí como vocês identificaram os pontos fracos e superaram esses pontos fracos, mas isso não se encerrou e não se limitou apenas para o concurso. Com certeza que isso, vocês levam essa lição, levam essa experiência para vários outros aspectos da vida de vocês. Acredito que você, como jogador de xadrez, como maratonista, você pegou essa experiência, acaba essa experiência, a lição dessa experiência se replica em vários outros aspectos da nossa vida. Bom, a gente falou aqui muito sobre a carreira em si, a nossa vida pré-posse, mas muito ligada à preparação ao concurso. Mas eu queria fazer uma pergunta agora de ordem mais pessoal. Hoje estamos aí dentro da carreira que sonhamos, passamos no concurso, mas existe vida após o concurso público. Eu queria que vocês falassem sobre o que vocês fazem no momento de lazer de vocês, algum hobby que vocês tenham, alguma atividade. O Thales já mencionou que é maratonista, e eu, então, portanto, vou começar com você, Thales. Depois, quando você deixa a toga lá no seu gabinete, quando você desliga o computador, você sai do fórum. Bom, o que você faz para se distrair, para viver, né? Existe vida após o concurso público. Vamos lá. Isso é engraçado, porque quando eu tomei posse, o foco era tanto em passar na magistratura que a gente acaba abrindo mão de certas coisas. Aí eu tomei posse e fiquei perdido na vida, assim. Eu falei, o que eu faço agora? Eu consegui, né? Eu só estudava, né? E agora, né? E agora? Eu quero voltar a fazer concurso, o que eu vou fazer da vida? Mas eu tinha certeza que eu estava aposentado de concursos, então eu tinha que pensar em alguma coisa. Aí a primeira coisa que me veio na cabeça é que durante o concurso público eu abri mão de uma coisa que eu gostava muito, que era disputar campeonatos de xadrez. Então isso fez parte da minha adolescência, fez parte da minha juventude. Eu tinha muita vontade de voltar a ter aquilo, né? E agora com a possibilidade que a profissão dá, de a gente poder viajar, poder investir um pouco mais, eu de início fiz isso. Assim que tomei posse, no ano seguinte, comecei a participar de campeonato de xadrez, voltei a treinar, voltei a ver aula, comprei livros, movimentei um pouco o xadrez lá da minha cidade de origem, que foi onde eu aprendi. Então, assim, foram vários anos praticando, jogando, fui jogar campeonato em vários lugares do Brasil. Foi uma satisfação muito grande. Aí veio pandemia, veio toda essa dificuldade que a gente teve, eu acabei entrando no mestrado também, e aí o tempo fica mais do que reduzido, né? Aí eu fiz mestrado, agora estou no doutorado. Então o xadrez eu tenho jogado, mas eu não tenho conseguido jogar campeonatos. Eu jogo mais pela internet para me distrair, e aí virou um hobby total mesmo, né? Não tem como ser de outra maneira. Eu não estou conseguindo nem fazer aula ou estudar por conta própria. É só para brincar mesmo. E a corrida, ela surgiu logo depois de uma viagem que eu fiz, que eu fui para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Na volta, comprei um relógio e quis testar o relógio. Eu estava querendo voltar a jogar futebol, que era outra coisa que eu gostava de fazer muito, né? Só que eu estava sem preparo físico e aí eu resolvi começar a fazer umas corridinhas para voltar a ter preparo físico para jogar futebol. Então a corrida era um meio para o fim, que era o futebol, né? Aí eu fiz, acho que um mês e pouco, eu gostei tanto de corrida, que ela virou esporte, eu não voltei mais para o futebol. E aí o pessoal da minha cidade tem muito maratonista lá, e eu conheço bastante, eu sempre tive contato com eles, mas eu nunca tinha tido a vontade de fazer uma maratona. Aí eu conversei com eles, e aí, o que eu preciso para fazer uma maratona? Fui atrás, comecei e fiz um planejamento muito parecido com o concurso. Não, eu não posso correr maratona esse ano, eu estou começando a correr agora. Falei, qual vai ser o meu tempo? De 2 a 3 anos treinando bem. Então eu fui aumentando as distâncias, correndo provas de 5, de 10, várias provas de meia maratona.
Determinado ponto, senti que o corpo já estava pronto, comecei a treinar para maratona, fui para a primeira. E hoje, eu até brinco assim: Paixão. prioridade da vida é a corrida. Eu acordo, faço o meu treino, o resto que sobrar de tempo, a gente, claro, brincando, né? Mas a prioridade, assim, em termos de o que eu me concentro, o que eu levo a sério, o que eu me preocupo, é o meu treino. Saiu o treino, o dia rende, que é uma beleza. É o melhor dia para trabalhar, é o dia que o treino deu certo. Inclusive, o Thales, antes do nosso de nos reunirmos aqui, ele correu 34 quilômetros. Inclusive, o horário do podcast foi desenhado, foi estipulado com base no treino dele. Vamos lá, Everton, o que você faz como hobby, na sua hora de lazer, como você deixa a toga lá no gabinete? Primeiro eu tenho que dizer que eu tenho um pouco de inveja da vida do juiz solteiro sem filhos, tá? Eu vou fazer esse comentário também, bom ponto. É bastante interessante, né? Que eu tenho essas opções, né? De correr, de jogar xadrez. Meu treino é quando eu começo o dia fazendo meu treino, né? Quer dizer, vida sob controle. Escorrer um pouco de inveja aqui de você, Thales. Meu tempo livre é ficar com meu filho. Então, eu tenho um filho de 3 anos de idade e basicamente todo o tempo livre que eu tenho hoje é ficar com ele, né? O tempo livre mesmo, que eu também estudo ainda, faço mestrado, etc. Mas, enfim, eu também tenho alguns hobbies. Agora, tem 2 anos aproximadamente, eu comecei a jogar tênis. Então, agora meu objetivo, além desse, né, de aproveitar o tempo livre com a família, é melhorar o backhand, o forehand, tentar, quem sabe um dia... derrubar o Djokovic. Né? Quem sabe um dia, né? Desafiar alguns combatentes aqui da carreira. Temos muitos tenistas, inclusive no primeiro episódio, se você não assistiu, assista. Nós conversamos com o Bruno Lorenzini, que é o ex-presidente da JUFESP, e um jogador de tênis, a Thaís também, que é a nossa atual presidente que joga tênis. Tô tentando melhorar para poder encarar os colegas. O Bruno já é desafiado pelo jeito aí. Ele que não assiste. Não, eu vou aproveitar esse seu comentário para dar um spoiler aqui. A gente vai ter um episódio onde a gente vai conversar com colegas que fazem coisas diferentes na vida de uma maneira assim, não só como hobby, mas Bruno Lorenzini, por exemplo, joga xadrez, mas nós temos um colega que acho que é campeão sul-americano de CrossFit. Sim. A gente vai falar, vai ter um episódio só para conversar sobre esse lado mais humano, mais social, extra-toga dos juízes, então sintam-se, acompanhem aí as nossas redes sociais para você não perder esse episódio. Eu, né, acompanhando aí o Everton, tenho um filho de 5 anos, então, assim, o pouco tempo que eu tenho, faço doutorado também, um pouco tempo que me sobra, eu tento, assim, muito me dedicar à minha família, a passar, viver, assim, ver o meu filho crescer, assim, passar valores para ele, viver esse momento, porque ele tá com 5 anos, está naquela fase em que o pai é o herói. E daqui a pouco vai chegar a fase em que ele não quer nem mais ver a cara do pai ou a cara da mãe. Então, eu estou tentando aproveitar muito esse momento e passar bastante tempo com ele. Inclusive, hoje de manhã era para eu estar passeando com ele no parque, que é o que a gente faz toda manhã, mas eu falei, olha, papai tem que trabalhar hoje. E eu tenho que fazer um relato, inclusive, aqui, um relato. Estávamos, Etienne e eu, em uma reunião há um tempo atrás. Essa reunião foi num sábado, e de fato ele tem já esse compromisso de ficar com o Pedro no sábado. Antes de acabar a reunião, quem sentou no colo e não saiu do colo do Etienne até o final da reunião? Era uma videoconferência, ele sentou no meu colo. São as prioridades, né? São as prioridades da vida, mas eu faço questão realmente de dar uma atenção pro meu filho, assim, e ser pai para mim é uma responsabilidade. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, sim, foi excelente o bate-papo, aprendi bastante por esse lado pessoal de vocês, o Thales em particular, eu não via faz mais ou menos uns 5, 6 anos, então foi muito bom lhe ver pessoalmente. A gente chegou a fazer algumas lives do seu canal no Instagram, mas assim, pessoalmente, em particular, depois da pandemia, a gente não se via, né? Então, assim, foi um grande prazer estar aqui fisicamente com vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam nesse episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais. Os próximos episódios aí vão ter tópicos super interessantes, não só ligados à carreira e à área jurídica, mas também muitas curiosidades que eu tenho certeza que vocês não imaginariam vindo de um juiz federal. Obrigado e até a próxima.